acadêmicos, bem-vindos a mais uma videoaula. Sou a professora Dirce Efigênia Brito Lopes e Oliveira, pedagoga, especialista em didática e também educação à distância e mestre em educação. Trabalho com vocês a disciplina Estágio Curricular Supervisionado 3 e essa é uma das principais disciplinas para o seu curso. Já discutimos anteriormente sobre diversas situações do estágio curricular supervisionado, não foi mesmo? E agora, então, daremos continuidade à discussão sobre os produtos que devem entregar ao final do estágio, né? Lembrem-se, nós temos que ter muita atenção ao preenchimento desses produtos, desses formulários, porque em momento algum você pode rasurá-los, nem no momento da assinatura, e deixar alguma coisa sem esclarecimento, tá? Vamos lá, papel e caneta na mão para que as dúvidas sejam anotadas e discutidas, comigo como com os tutores no momento oportuno na nossa sala virtual. Falaremos hoje, então, sobre o preenchimento das fichas do estágio, instrumento de coleta de dados na observação e caracterização da escola e relatório parcial. Essas são as fichas que vocês irão apresentar no momento de estágio e também para postarem como anexo no seu relatório parcial. Lembrem-se, nós tivemos algumas alterações, mas elas são poucas, porque essas alterações elas foram propostas em dezembro do ano de 2020. Por isso a gente teve que adequar algumas situações, tá ok? Vamos lá então, pessoal? Vamos relembrar mais uma vez, né, que nós estamos no 7º período, na 3ª etapa, e essa etapa é de estágio de observação, participação e semi-regência. E mais uma vez, esse estágio ele tem que ser feito individualmente, tanto sob a orientação do professor formador, né, do estágio supervisionado 3, também dos tutores e dos seus supervisores dentro da escola, além do professor que vai atender vocês, tá ok? Sempre realizado na questão do ensino médio, na EJA ou ensino profissionalizante, tá? Mais uma vez, eu volto a afirmar com vocês, não será aceito executar o estágio em outra modalidade que não as propostas, tá? Vamos lá. Nós temos que entender que a primeira situação que nós temos é de carta de apresentação, tá? Então, primeiramente, o tutor presencial vai preencher a carta de apresentação do estagiário e entregar para que o mesmo entregue ao diretor da instituição concedente, ou seja, da escola. Ninguém vai a uma instituição simplesmente por ir. Você precisa estar sendo apresentado pelo Instituto Federal, para que a escola, que já tem um convênio firmado, tanto via Secretaria Municipal de Educação, no caso Montes Claros, quanto Secretaria de Estado de Educação nas escolas estaduais, para saber que você é um aluno de uma instituição como o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. E aí, com o convênio firmado, né, eles possam receber vocês. Então, o acadêmico deverá se matricular no estágio, caso não tenha feito ainda. Sem esse procedimento, não será possível realizar os procedimentos avaliativos. Lembrem, pessoal, se você não se matricular, né, a matrícula ela não vai ser retroagir, tá? Por que não vai acontecer isso? Porque é só a partir do momento que você se matricula é que conta você como aluno do curso. Então, todos têm que se matricular. Se alguém aí ficou sem matrícula ainda, providencie, porque senão o seu estágio não terá validade, tá ok? Além disso, vocês deverão fazer também o plano de estágio, tá? Para estar tudo organizadinho, tudo para apresentar para os gestores da escola, tá bem? Bem, depois nós temos, então, que vocês não podem esquecer, da declaração de aceite. Por que declaração de aceite, né? Porque o diretor da unidade de ensino, ele deve assinar e carimbar aceitando que vocês façam o estágio na instituição que ele é gestor. Se ele não aceitar, como que é que vocês vão para as escolas? Então, mesmo que tenha convênio, mesmo que vocês tenham a carta de apresentação, sem a declaração de aceite assinada, isso quer dizer, o diretor da escola não te aceitou na escola, tá? Então, por favor, leve para o diretor assinar, preencher tudo organizadinho, tá bom?
Bem, nós vamos então à questão do termo de compromisso, que termo de compromisso também é importantíssimo para vocês. Vamos lá? O termo de compromisso de estágio deverá ser preenchido, assinado pelo diretor da instituição concedente, ou seja, da escola, pelo coordenador de polo ou tutor presencial e pelo acadêmico estagiário em 3 vias. Uma ficará na escola, outra no polo e outra com o acadêmico e comporá sua pasta de estágio. Esses documentos não podem conter rasuras e devem também ser carimbados. Prestem bastante atenção. Esse documento, termo de compromisso, pessoal, ele é obrigatório, porque nós temos uma lei federal que fala, sem esse termo de compromisso de estágio, firmado entre a instituição, que é o Instituto Federal de Norte de Minas Gerais, com a instituição concedente, no caso, o município ou o estado, né, as escolas, e também com o aluno, porque todos se comprometem com a realização do estágio. Olha bem a importância de um estágio supervisionado. O estágio ele não acontece aleatoriamente, pelo contrário, tá? Ele acontece com a oficialização dos documentos. Então, você não pode simplesmente, porque eu conheço o diretor, vou lá e vou fazer meu estágio. Não, tem que levar toda a documentação, porque nós já tivemos grandes problemas anteriormente, em outros tempos, outros anos, quando a gente não tinha esse termo de compromisso. Muitas vezes a escola recebia, mas o aluno matava muito as atividades, não iam, e aí queria que a escola assinasse o documento. A escola com certeza não ia assinar. Ou, muitas vezes, no decorrer do estágio, tinha alguma observação que o aluno fazia e o professor ou o supervisor simplesmente não quer assinar seu estágio. Então, as questões não podem ser tão amadoras assim, né? A documentação do estágio é algo extremamente profissional. Então, nós temos que ter ética, né, e profissionalismo a lidar com tanto documento importante que vai garantir a você um título de graduado licenciado, ok? Presta atenção, os documentos eles devem ser digitados, tá? Só que, se você levar e se a escola não tiver o momento, você fez propunho, tudo bem, receba, mas verifique se não tem rasura. Se tiver rasura, em alguns documentos ele será invalidado, tá ok? Bem, atenção, todo acadêmico tem um número de apólice, tá? Porque, gente, vocês vão perceber que no momento, se não me falha a memória, do TCE ou do plano da matrícula ou do plano de estágio, você tem que colocar o número da apólice de um seguro coletivo, né? Esse número vai ser repassado para vocês na sala virtual, ok? Por quê? Porque foi feito um seguro para todos os alunos do Instituto Federal. E esse seguro, qualquer coisa que acontecer com vocês dentro da instituição, tá? No momento do estágio, a gente pode acionar esse seguro para ressarcir vocês de alguma situação, tá ok? Então, vocês não vão simplesmente para as escolas pelo fato de quererem ir. Nós temos essa obrigatoriedade para com os nossos acadêmicos, tá? Olha bem, esse seguro ele vai ser colocado no plano de estágio, porque lá pede número da apólice de seguro. Então, vocês têm que colocar esse número, ok? E esse plano deve ser preenchido, assinado pelo diretor da instituição concedente, no caso, qual a escola que você optou, pelo estagiário, pelo tutor presencial ou coordenador de curso e professor de estágio, tá ok? Então, nós temos que fazer isso e essas fichas, elas vão voltar para nós, tá? Elas vão voltar para nós porque deverão ser arquivadas, tá? Bem, nós temos então a questão das fichas de frequência do estágio. Prestem bastante atenção com relação a isso. A importância dessas fichas de frequência. Não dá simplesmente para você colocar, estive na escola, dia 4/3, né? De 8 ao meio-dia. O que você foi fazer na escola? Né? Quem te atendeu? Então, você tem que descrever na ficha o que você fez. Porque essa ficha é que vai ficar como comprovação que você realizou a atividade na escola, tá? Bem, vamos preencher então as fichas de estágio. É lógico que, além dos documentos citados, que a gente já falou aí adiante, vocês não poderão deixar de elaborar o plano de estágio,
preencher a ficha de frequência com as atividades realizadas e os horários, né? Lembrando que ninguém fica 10 horas por dia numa escola, ninguém, você é o estagiário de um professor, como é que esse professor fica 10 horas por dia fazendo uma atividade? Isso não existe. Então, tomem cuidado com isso, porque se aparecer isso nas fichas, isso será invalidado, né? Então, vai diminuir 10 horas da sua atividade a ser executada. A atividade dura somente o horário das aulas, tá? Se você está fazendo estágio de observação, você não vai observar as 10 horas, você vai observar o horário que o professor está lá com os alunos. Se você está na semi-regência, vai fazer a semi-regência no horário que está com os seus alunos, os professores estão com seus alunos, tá? Prestem atenção nessas situações, tá ok? Então, toda a documentação deve ser digitada, assinada, carimbada e não pode conter rasura. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque muitas fichas, quando você recebe, você encaminha o formulário e o acadêmico muitas vezes, não sei por qual motivo, o formulário é no Word e ele não simplesmente imprime e quer escrever de próprio punho na ficha e passa uma coisa em cima da outra, rasura tudo. Então, isso não vai ser aceito. Então, por favor, façam os formulários preenchidos, digitados e assinados, ok? Nós não iremos aceitar essas fichas de próprio punho, principalmente se você não deu nenhum espaço para responder as questões, tá ok? Bem, vocês também deverão preencher a ficha de avaliação do estagiário. Essa ficha de avaliação do estagiário, ela vai ser preenchida pelo supervisor que acompanhou seu estágio ou diretor, né? Além disso, você deve preencher a sua autoavaliação, ou seja, a avaliação do estágio, do estagiário. Então, esse preenchimento dessa ficha, ela tem que ser de forma consciente e responsável. Ela também está disponibilizada na sala virtual. Lembrem-se, tudo está na sala virtual. Você tem que pegar, imprimir, né, ou salvar no seu computador e ir fazendo digitado. Para quando você estiver elaborando seu relatório parcial, aí sim você ter todas essas informações para que você possa embasar o seu relatório, tá? Lembrem-se, você tem obrigatoriamente que fazer a coleta de dados, as entrevistas, né? Para que também esse instrumento de coleta de dados, ele possa te dar base para a elaboração do seu relatório, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa questão do relatório parcial do estágio? Elaborando o relatório parcial do estágio. Primeiro, o relatório parcial do estágio deve ser redigido em linguajar culto e seguindo as normas da ABNT. Não dá para você utilizar a forma como a gente lida com o nosso linguajar no nosso cotidiano. Vocês estão fazendo um trabalho que é um trabalho acadêmico-científico e que possivelmente a gente pode até querer publicá-lo como um artigo, tá? Então, por favor, ou vocês mesmos poderão fazer isso. Elaborem de forma consciente o relatório parcial do estágio dentro das normas da ABNT. Mais uma vez, relatório feito com uma página, sem nada, sem informações, também não serão aceitos, tá? Não podemos somente ser um formulário. Então, não pode ser somente um formulário que você preenche. É um tipo de artigo contendo introdução, desenvolvimento e considerações finais e referências. Além, é lógico, dos anexos e apêndices. Somente serão aceitos com esse modo de escrita e digitados. As fichas vêm anexos, tá? Bem, nós temos aí que, com relação às entrevistas, vocês não podem deixar, mais uma vez, de realizar essas entrevistas, tá? Professor, mas como que eu vou fazer isso? Eu precisa de realizar entrevistas com as pessoas, saber como está acontecendo o desenvolvimento daquelas aulas, tá ok? Bem, nós temos que discutir todas essas questões de procedimentos, tanto para a caracterização, observação. É lógico que agora nós vamos passar a falar sobre o registro do seu estágio. Como vocês sabem, elaborar os relatórios parciais para entregar ao término de cada período é obrigatório, né? Então, vamos falar então sobre essa questão de relatório parcial, tá? Como é que nós vamos fazer? Então, elaboração do relatório parcial de estágio, ele requer algumas situações.
tá? Por exemplo, quando é que você vai fazer? Ao finalizar o estágio, em cada etapa, finalizou cada etapa, o acadêmico deverá, então, elaborar um relatório técnico-científico contendo os seguintes elementos. Né? Quais são esses elementos? Os elementos pré-textuais ou preliminares, ou seja, aqueles que antecedem a escrita, o texto escrito, ou seja, o texto que você redigiu. Quais são esses elementos? A capa, e na capa contém os dados que identificam o relatório, né? Você também tem isso na sala virtual, esse modelo. A folha de rosto, que é a principal fonte de identificação do relatório, também vocês terão um modelo. O sumário, que é a relação das partes principais do relatório, e o objetivo que? Facilitar a localização e o acesso às partes em que o assunto ou conteúdo foi dividido. Então você tem que sumariar o seu texto, né, o seu relatório. Temos também os elementos textuais. Quais são esses elementos textuais? Né? É a parte do relatório onde o assunto é apresentado e desenvolvido. Ou seja, é quando você escreve o texto dizendo toda a sua trajetória dentro do estágio. A sua estrutura obedece a uma sequência. Qual é essa sequência? Primeiro, a introdução. Na introdução tem que conter a exposição da justificativa, a relevância do estágio curricular fusionado, a explicitação dos objetivos e das questões que nortearam a realização do estágio. É a indicação da metodologia a ser utilizada. Contém ainda a indicação da estrutura do texto, ok? Então, na introdução tem que estar explícito todas essas informações. Já no desenvolvimento, o que ele é? É o corpo do trabalho, né? Inclui a descrição, a análise e a interpretação dos dados coletados. Então, você vai descrever, vai analisar e vai interpretar tudo que você coletou de informações no seu estágio. E nós temos também, dentro dos elementos textuais, as considerações finais, que é a síntese final do seu trabalho. Então, ali você vai enfatizar as conclusões obtidas, bem como a partir da realidade observada na escola campo de estágio. Então, você vai fazer uma análise de tudo que você observou, que você realizou dentro do estágio, ok? E aí finalizamos com a questão dos elementos textuais. Vamos para os elementos pré-textuais ou liminares, que é o acréscimo ao texto, né? Ou seja, as referências. Onde é que você buscou algumas informações? Não se esqueçam de fazer referência aos autores que vocês utilizam. Ordem alfabética das fontes bibliográficas utilizadas ou os links que vocês utilizaram. E depois nós temos os anexos ou apêndices, que é o material complementar que serve para fundamentar, comprovar e ilustrar o trabalho como fichas, roteiros de entrevistas, documentos que vocês receberam na escola, que vocês tiraram xerox, plano de curso de professor, alguma situação como essa. E todas as fichas que vocês têm que preencher, que receber da escola, né? Que são a declaração de aceite, a ficha de registro de frequência, a ficha de avaliação da atuação do estagiário, né? E essas fichas, elas são assinadas pelo supervisor, pelo diretor, e quem preenche são eles, porque ele vai avaliar você enquanto estagiário, né? Então, tudo que você obtiver, você acrescente lá. Se você fez um roteiro de entrevista, se você alterou os roteiros que a gente passa para vocês, porque você já fez aquele tipo, era na mesma escola, então você pode perguntar outras questões, coloque também esse roteiro de entrevista, tá? Porque é isso que vai embasar. Ué, como é que a entrevista foi feita? De que forma? Né? Então, cadê o roteiro? Quais as perguntas que foram feitas? Então, você tem que estar atento a essas situações, né? E aí a gente retoma. Quem vai avaliar o estágio, né? Então, quem avalia o estágio de vocês é o supervisor da escola, o tutor presencial, né? E vocês, em diferentes momentos. Porque enquanto a escola avalia o estágio e o supervisor da escola, o tutor presencial vai avaliar o relatório parcial e a participação de vocês e o tutor à distância, a participação nos fóruns, e vocês se autoavaliam, tá? Então, prestem bastante atenção, porque vocês fazem uma autoavaliação, tá? Para isso, o que a gente precisa? Para que a gente possa participar, vamos dizer assim, dessa avaliação com mais consciência, né? Avaliação do processo de estágio. Nós temos o desempenho do estagiário. E esse desempenho, essa avaliação é feita a partir dos aspectos mais qualitativos, né? E também quantitativos e a própria autoavaliação sua.
Então, nós temos que verificar como é que você desempenhou qualitativamente, quantitativamente e qual foi a sua autoavaliação, né? No preenchimento das fichas, do estágio e sua participação nos fóruns e seminários. Lembrando que os fóruns, seminários, postagem dos links, das atividades práticas, no caso as pós-videoaula, elas são extremamente importantes para vocês, tá? Na sua avaliação. Elaboração, então, do relatório parcial de estágio em forma de um texto reflexivo, fundamentado nas atividades desenvolvidas no estágio de caracterização e observação. Vocês prestaram atenção como que isso é relevante, gente? Não dá simplesmente para a gente deixar de lado. Eu vou fazer isso depois. Faça um textozinho, um resuminho. Não é um resuminho, é um texto. Não é? Um texto de 5 páginas, 6 páginas, tá? Que você depois pode até transformar isso em artigo com a ajuda dos tutores, tá ok? Então, vocês devem entregar toda a documentação comprovando que fizeram o estágio. Se vocês não entregarem essas documentações, infelizmente o seu estágio não será validado. Qual então é essa documentação que precisa para comprovar o seu estágio? No caso, a carta de apresentação, porque você vai ter uma cópia, porque o diretor vai lhe dar dizendo que aceitou você também na declaração de aceite. A escola apresenta você, o instituto apresenta você, a escola lhe diz que aceita, você tem um termo de compromisso, que você tem que ter uma cópia, tanto para você quanto para o polo. As fichas de frequência, elas são importantíssimas, você tem que ter todas, né, assinadas e carimbadas. A avaliação, a sua avaliação que a escola faz, a autoavaliação que você faz, o plano de estágio e o relatório parcial com todos os anexos. Lembrando, tudo digitado, ok? Tudo digitado. Por isso a documentação para você está indo em Word. Se não tiver um Word, vocês transformem isso de PDF para o Word. Vocês sabem que tem um programa que se chama Small PDF, que você pode transferir, e outros que você pode transformar, tá? Então, toda a documentação deve ser entregue ao tutor presencial, original, e não deve conter rasuras, tá? Originais. As atividades de estágio deverão ser realizadas em instituições públicas, federal, estadual e municipal. Caso essas instituições elas não a queiram atender, aí sim vocês podem procurar uma instituição privada, tá? Mas com os mesmos procedimentos. As assinaturas e carimbos dos professores, coordenadores, supervisores, diretores da escola, são obrigatórias, gente. Não dá, eu não tenho o carimbo da escola, não tem assinatura. Infelizmente, não vai ser validado. Precisa de ter assinatura e carimbo, tá? Esses documentos, gente, eles vão ser analisados pelo Ministério da Educação. Então, não dá para a gente fazer de conta que fez, tá? Nenhuma prática do estágio pode prejudicar a frequência às aulas nos momentos presenciais. Suponhamos que na nossa aula presencial, você tinha que estar na aula, você está fazendo estágio. Então, infelizmente, não vai ser validado, né? Uma outra observação que eu quero deixar clara aqui é que o acadêmico ele não pode mudar as normas do estágio em hipótese alguma. O estágio tem que ser seguido como está passado para vocês. É porque eu fiz o estágio na escola tal, fiz o estágio quando eu fiz o curso. Infelizmente, esse estágio lá é diferente do nosso aqui. Então, o que tem que ser feito aqui tem que ser feito dessa forma. A orientação, então, vai ser dada pelo seu tutor presencial, tutor à distância, que vão dar suporte ao estágio. E, é lógico, a execução e redação do seu relatório parcial, tá? Ao entregar a documentação comprobatória do estágio, o tutor presencial analisará, avaliará e depois arquivará no polo. E dará a nota para você, porque só depois da nota que ele ministra e repassa ao tutor à distância é que vocês terão a nota lançada no diário oficial, ok? Não deixe de iniciar o estágio na última hora. Você não pode deixar o estágio para a última hora. Por quê? Porque vocês vão ficar sobrecarregados com conteúdo, com avaliação e N coisas. E isso não é bom, nem para vocês, nem para os tutores, né? E nem para as escolas, tá? Então, acadêmicos, terminamos mais uma videoaula. Mas antes disso, vocês terão uma atividade a fazer, que é a atividade pós-videoaula. Quero acrescentar que essas atividades eu coloquei aqui como os passos para a elaboração do estágio do relatório parcial. Nós falamos um pouco disso na nossa aula anterior, mas aqui eu gostaria que vocês colocassem todos os passos que contém um relatório parcial, tá?
eu estarei sempre à disposição de vocês nas nossas salas virtuais. Não só eu, como seus tutores, nos procurem. Mais uma vez eu peço, não deixem para a última hora o estágio supervisionado. Nós já estamos chegando a uma reta final. E a partir do momento que vocês fizerem essas atividades, no 8º período nós estaremos lidando com a regência e vocês estarão aplicando o seu projeto de intervenção nas escolas. Fiquem atentos, elaborem com bastante consciência, observem realmente o que as escolas estão precisando na relação da tecnologia, o que falta aos professores, o que os professores têm que podem ajudar ainda mais, né? E vocês, com certeza, terão sucesso no estágio, né? Um grande abraço a todos, desejo que muita saúde a todos, aos seus familiares, né? Que Deus esteja conosco nesse momento assim que nós estamos de muita ansiedade, de muita angústia, sem saber se amanhã nós estaremos aqui, né? Mas se Deus quiser, nós estaremos. Um grande abraço a vocês e me coloco à disposição todos os momentos. Muitíssimo obrigada.